Então, de que maneira nós devemos aprender a adorar a Deus e como é que Ele ordena que nós devemos fazê-lo? Bom, então, isso aqui, como eu falei anteriormente, é um resumo do que a gente viu ainda na aula passada. Daqui a pouco a gente entra na parte nova, é só para fazer o link com a última aula. Bom, então Deus, Ele nos ensina que Ele deve ser adorado e cultuado. Então Ele mesmo manifesta a nós que Ele deve ser adorado e cultuado. E a maneira ordinária também com que Ele deve ser cultuado e adorado é Ele mesmo que ordena. Se nós formos para a antiga aliança, como é que o povo saberia que eles deveriam adorar a Cristo através de rituais, sacrifícios de animais, rituais como os sacramentos como a circuncisão? De que maneira eles saberiam isso, se não o próprio Deus que revelasse a eles? Então, a maneira como Ele quer ser adorado e deve ser adorado, como Ele mesmo já colocou, nas Escrituras é Ele mesmo quem coloca para nós. Então, a importância de nós observarmos, obedecermos e não modificar essa forma de culto que Ele mesmo nos revelou nas Escrituras, também é um ponto importante de entendimento nesse capítulo que a gente está vendo da confissão. Então, nós devemos ser disciplinados em tanto obedecer como Ele ordena e não desviar essa forma que Ele ordena. Por exemplo, acabei de dar um exemplo da antiga aliança, como que Deus revelou que Ele deveria ser adorado. Hoje, na nova aliança, essa forma de cultuar a Deus é colocado para a gente de uma maneira muito mais simples. Então, a forma de cultuar a Deus hoje, com orações, que a gente já viu na última aula, então até esse ponto aqui a gente viu na última aula, então com orações e orações e ações de graças, louvores cantados, então a palavra de Deus cantada, quer com hino de ações de graças, quer com salmos, ou a própria palavra de Deus cantada, o ouvir, antes disso, a leitura e a pregação da palavra, que implica diretamente em outra coisa, que é o ouvir com atenção a palavra. Então, no momento de leitura e pregação da palavra, a gente tem a leitura das Escrituras, a interpretação e pregação por aquele capacitado, aquele homem capacitado para fazê-lo, mas ao mesmo tempo temos nós, ouvintes, que devemos com atenção e com reverência acompanhar essa leitura e ouvir com atenção essa pregação das Escrituras. E também a ministração, e da mesma forma, se tem ministração, recepção de sacramentos. Esses elementos, muito mais simples que aquele ritual da antiga aliança, que apontava para a vinda de um Messias imaculado, por isso o sacrifício de animais perfeitos, animais sem defeitos, porque apontava para o Messias imaculado, perde o significado e agora entra um culto a Deus muito mais simples, composto dessa maneira que a gente acabou de expor aqui. Uma outra coisa importante, ainda ressaltada nesses capítulos, que na aula passada a gente viu, do capítulo 21, a gente viu os parágrafos ou incisos 1, 2, 3 e 4. Quem não estava na aula, quiser dar uma olhada para lembrar, dá uma olhada rápida na confissão, os 1, 2, 3 e 4, que a gente viu na aula passada. Outro ponto ainda importante e detalhado ali, eu não estou mostrando mais, porque a gente está só recapitulando. Então, não estou mais lendo, fazendo toda aquela leitura. Isso vai ficar para daqui a pouco. Então, nós não podemos nos basear nos nossos próprios entendimentos ou nossas próprias convicções humanas para como esse culto ele deve ser feito. Tá? A forma de culto ela é claramente exposta por Deus nas Escrituras de como nós devemos fazê-lo. Então, nós devemos ser
nós não podemos ser displicentes quanto a esse ponto. A forma de culto ela está claramente exposta por Deus. Então não é a sinceridade ou a falsa sinceridade, como a gente viu na última aula, a falsa sinceridade que vai nortear a minha forma de cultuar a Deus, mas Ele mesmo determinou a forma que Ele deve ser cultuado e adorado. Então a mera consciência ou intencionalidade humana, elas não justificam a forma de cultuar a Deus. Um exemplo claro disso, por exemplo, nas Escrituras, a gente acabou de ver os elementos de oração e ação de graças, louvor, a leitura e pregação das Escrituras, tudo. Nas Escrituras a gente não vê falando a respeito de encenações, de coreografias ou de outros rituais que devem compor o culto. Não, a gente não tem esses elementos. Então, se eles não estão expostos nas Escrituras, a gente não deve entender como assim, se não está exposto na Escritura, então não tem problema. Não, pelo contrário. A gente acabou de ver, e na aula passada a gente viu mais detalhadamente, né, mais embasado, que sim, a forma ela está explícita, a forma como ela deve ser feita, ela está explícita nas Escrituras. Então, o que não está nas Escrituras, não é que não tenha problema, o que não está nas Escrituras é porque não deve ser feito. Daí a gente não utilizar coreografia, encenação, vela, qualquer outro aparato ritualístico no culto a Deus. E outra coisa ainda, o estabelecimento ou o local instituído por Deus para o culto, ele agora, na nova aliança, ele perde aquele caráter que ele está fixo em algum determinado local, e ali é o local de ser cultuado a Deus, que a gente tinha na antiga aliança, o tabernáculo, o templo para onde deveriam os fiéis irem, Israel, no caso, né, Israel ir e adorar a Deus, né, no tabernáculo, ou antes disso com Moisés, no tabernáculo, ou depois disso com a construção do templo. Agora, esse caráter, ele muda, ele está, pelo sacrifício e morte de Cristo, aquele templo físico, ele é destruído, e agora o Espírito de Deus, ele passa a ser habitado em cada um dos eleitos de Deus. Cada um de nós, eleitos, passamos a ser, pela morte de Cristo que destruiu esse tabernáculo e construiu um muito maior, né, que é Ele mesmo, o Espírito passa a habitar em cada um de nós. Então, o local para nós adorarmos, para nós cultuarmos a Deus, ele perde essa característica. Então, qualquer lugar, como o nosso exemplo aqui, que nós estamos no espaço físico de uma escola, ele é um local para adorar, para cultuar a Deus solenemente. Por quê? Porque agora Cristo, por sua obra e a habitação em nós, eleitos do Espírito Santo, nós temos a liberdade, o pastor deu aula sobre isso, né? Nós temos a liberdade para isso. Nós não estamos presos mais a um tabernáculo, ou presos a uma construção de um templo físico. Outra coisa ainda, tipos de cultos, ou na verdade, formas de cultos não estabelecidas também nas Escrituras, elas perdem, na verdade perdem não, mas elas não têm sentido algum, senão a nossa reunião que a gente faz, o chamamento do povo para o culto solene, o nosso culto privado, o nosso culto familiar. Essas formas de cultos previamente prescritas nas Escrituras, elas são as formas estabelecidas por Deus. Outra forma que extrapola essas formas de culto, elas não são reconhecidas como cultos de adoração a Deus. Aí aqui como exemplo,
cultos natalinos ou cultos de Páscoa, isso é diferente de culto em ação de graças por qualquer outra coisa que seja relevante e seja importante. Culto em ação de graças nós devemos sim fazê-lo e está estabelecido que deve ser feito, mas outras formas de culto, como eu falei, culto de Natal, culto de Páscoa, culto fúnebre, não tem qualquer respaldo na Escritura para fazer. E a confissão, ela mostra para a gente que nós devemos identificar a forma correta, a forma de fazer o culto. E ainda nisso, aí é que a gente encontra o fazer qualquer representação de Deus nas três pessoas da Santíssima Trindade, né? Que é até a quebra do segundo mandamento. Nós não devemos cultuar a Deus através ou com meios ou mesmo tendo uso de qualquer imagem, quer seja física, isso aqui é muito importante, pessoal, quer seja física, escultura, pintura, desenho, de qualquer uma das três pessoas, ou mesmo na nossa mente, nós imaginarmos qualquer forma ou qualquer imagem para uma das três pessoas, ainda que o Filho, que Deus o Pai e Deus Espírito, eles não têm o corpo físico. Deus é Espírito, não importa-vos que adorem Espírito em verdade. Eles não têm o corpo. Mesmo o Filho tendo um corpo, nós também não podemos, porque nós não sabemos como é o Filho, não nos foi dado a conhecer e saber como é o Filho. Então a gente não tem que imaginar para não corrermos o risco, ou tentar ficar pensando para não corrermos o risco de imaginar ou ficar criando uma imagem para qualquer uma das três pessoas da Trindade. Isso, no final das contas, é reconhecer que Deus ele não é igual a nós. Deus está acima de nós. Ele deve ser adorado por nós, os filhos, os eleitos nos decretos lá da eternidade, dados pelo Pai ao Filho. Eles têm por obrigação prestar esse culto de adoração a um Deus que, como a gente falou na aula passada, é um Deus grandioso, é um Deus tremendo, é um Deus que criou todas as coisas. Então jamais tentar igualar esse Deus, quer com figuras, quer com pensamentos, à nossa mera humanidade. E agora avançando um pouco mais, vamos já recapitulando o que a gente viu na aula passada, ou já recapitulado, refrescado na memória o que a gente viu na aula passada a respeito do culto a Deus. Ainda ficou uma parte, que são os dois próximos capítulos, que a gente vai falar ainda a respeito do culto, para encerrar, e os próximos dois capítulos a respeito do dia do Senhor. Então, só para dar conclusão ao culto a Deus, o que é a confissão de fé no capítulo 21, que é o capítulo que fala a respeito do culto e do dia do Senhor, fala sobre isso no seu parágrafo 5º. Eu vou ler, vocês acompanhem a leitura, tá? Quem tiver pode acompanhar ou está exposto aqui. A leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graças no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos pelo próprio Cristo, são partes do ordinário culto a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Tudo o que deve em seus vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de modo santo e religioso. Para ficar mais fácil, eu vou
Eu vou designar quem vai fazendo as leituras, a gente vai começando aqui pelo Pacheco e vai seguindo. Pacheco, por favor, se abre em Apocalipse 1:3, a Elaine, 2 Timóteo 4:2, a Sabrina, Atos 10:33 e Laércio, Tiago 1:22. Aí na mesma ordem que eu pedi, pode ir lendo. Pacheco, por favor. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. 2 Timóteo 4:2, isso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, só um pouquinho antes da Sabrina ler, só um ponto da parte da Elaine. Então, a gente viu a leitura, a importância na leitura das Escrituras com o temor divino, como a gente está vendo aqui, com esse temor divino, a santa pregação da palavra, a consciência e atenção a ela em obediência, com inteligência, fé e reverência. E a Elaine leu um ponto em 2 Timóteo importante, destinada aqui a homens capacitados para isso. Pregue a palavra, quer oportuna, quer não. Esse quer oportuna, quer não, não é aquele chato que qualquer hora, qualquer momento, ou mesmo ocasiões que não são propícias, quer pregar a palavra ou falar. Na verdade, que ali não é nem pregação, né? Falar a respeito do Evangelho ou discutir sobre aquilo. O quer oportuno, quer não, a palavra, às vezes, isso a gente, quando está aqui na frente, sente até muito, mas vocês, ouvintes, também, nem sempre a palavra, ela gera refrigério à nossa alma. A palavra, muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes, ela vem de encontro mesmo aos nossos pecados, às vontades do nosso coração, a concupiscência da carne, que nem o pastor falou na pregação de mais cedo. Então, muitas vezes aquela palavra, até mesmo para nós que estamos aqui na frente, ela também é falada para nós, ela também é ouvida por nós com diligência, como ela está sendo lida, como ela está sendo pregada, mas ela também é ouvida. E nem sempre aquilo é muito agradável, digamos assim, aos ouvidos de todos os que ouvem, tanto quem está lendo como quem está ouvindo. Mas é a palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser pregada, quer seja oportuno ou não. Isso é determinação, é assim que nós devemos proceder. Sabrina, Atos 10:33. Portanto, saí agora, podem chamar-te e fizeste venha e nos vir. Agora, pois estamos a todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. A santa e solene convocação do povo, né? Laércio. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, mais uma vez, né? A consciência e a atenção a ela e a obediência, né? A obediência. Então, não só aqui o ouvir, mas praticar, viver a palavra, aquilo que é estabelecido, né? Não apenas o ouvir aqui, ou mesmo até extrapolando um pouco, lembrando do que o pastor falou, o legalismo, né? Porque o legalismo, ele também entende essa prática, ele também entende, mas no coração, ele não vive aquilo. No coração, aquela palavra, ela volta vazia. Porque no final das contas, ele está em si mesmo, encontrando justificativas ou necessidades para justificar o seu próprio legalismo.
Mas essa obediência, como a gente viu, aí lembrar do que a gente viu lá na última aula, né? Essa obediência de todo o nosso coração. Lembra do culto a Deus? De todo o coração, de toda a alma. Então, a obediência, a vontade de todo o nosso coração, com inteligência, fé e reverência, né? Só para concluir. Aqui no próximo, não passou, aqui não passou. Então, o cantar de salmos com ações de graças do coração, bem como a devida e digna administração dos sacramentos. Aí eu vou pedir, na sequência, Lucas, Efésios 5:19 e Emanuel, Atos 2:42. Pode, na sequência aí, Lucas e depois o Emanuel. Achou? Pode ler, Lucas. 5:19. Pode ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O cantar de salmos, o perseverar na doutrina, como o Emanuel lê. E aqui ele coloca um ponto importante, no partir do pão. Esse partir do pão, que o Emanuel acabou de ler em Atos 2:42, não é aqui uma mera refeição. Aqui o partir do pão era lembrando o dia que o Senhor Jesus foi preso, a ceia que ele fez com todos os apóstolos e ordenou que ele fizesse em memória dele. Então, aqui é a própria comunhão mesmo, eucarística, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, o partir do pão. Então, o sacramento estabelecido pelo próprio Cristo como parte ordinária do culto a Deus. Assim como o batismo. Além, vocês tiveram 2 aulas, né, para trás sobre votos e juramentos. Então, aqui eu não vou deter na parte de votos e juramentos, mas que eles também, além disso, né, os juramentos religiosos, votos, jejuns solenes em ações de graças, em ocasiões especiais, tudo em seus vários tempos. Então tem que ser momentos adequados também para isso, em ocasiões próprias. Eles devem ser usados de um modo santo e religioso, também como parte do culto, mas em seus momentos propícios e adequados. Então, para ilustrar, Eclesiastes, você consegue ler? Eclesiastes 5, do 4 ao 5. A irmã que está do lado, Joel 2:12. E a outra irmã, a senhora está sem? Então, imediatamente, Mateus 9:15. Eclesiastes 5, 4 e 5. Tá ali, vai ler.
Muito bem. Então, a importância dos votos e juramentos feitos perante Deus. Então, eles têm essa característica de votos e juramentos justamente porque eles são feitos e realizados em um momento solene de chamamento, que é o culto de adoração a Deus. Então, a importância e o peso desse aspecto, se não for descumprir, melhor que não faça. Não, melhor que não faça, para ver a importância, o peso, o tamanho que tem nos votos e juramentos que fazemos perante Deus. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E Mateus 9,15, desculpa. Respondeu-lhes Jesus: Porém, acaso os travessos humilhados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que descerá o gelado o noivo, e nesses dias vão de jejuar. Então, momentos propícios para a realização de culto e ação de graças, como por exemplo o casamento, então ação de graças ao noivo, momentos de jejum, momentos de orações e ações de graças são os seus momentos adequados como parte integrante do culto. Então, só para encerrar essa parte de culto, vou pedir atenção um pouquinho mais, dá mais trabalho para a gente vendo junto, mas fica mais rápido e mais dinâmico do que só eu também lendo. Então, da mesma forma, o capítulo 21, parágrafo 6º, que é o último, tratando a respeito do culto. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso, é restrito a um certo lugar. Lembra do que a gente falou anteriormente, na recapitulação, né? Nem se torna mais aceito por causa de um lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleias públicas, é o nosso culto solene, que não deve ser descuidadosas, nem voluntariamente desprezada, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcionar a ocasião. Então, daqui a pouco a gente vai falar a respeito do dia do Senhor, a ocasião mais importante, que é para o culto solene, o chamado de toda a Assembleia, mas também as outras formas determinadas e previstas pelo próprio Deus para o nosso culto, em secreto, sozinho, a nossa devocional, o culto familiar, o culto doméstico. Então, sempre o cuidado com todas essas formas previstas de cultuar a Deus. Então, a gente vai usar a mesma dinâmica, só para a gente ver como que está isso nas Escrituras. Sempre lembrando que a confissão em si mesmo, que a gente está usando e trabalhando todas essas aulas na confissão, a confissão em si mesmo, ela não tem autoridade sobre o que ela está falando, mas a autoridade que ela tem em si, é por quê? Porque ela atesta o que está nas Escrituras. Então ela tem a autoridade secundária à verdade, que é perfeita, que está nas Escrituras. Então a confissão, os nossos documentos, catecismo, eles não vão ter em si mesmo a autoridade das Escrituras. Por quê? Porque só a Escritura é a palavra de Deus e só a Escritura é a verdade. Mas ela tem, porque ela está relatando, ou ela está tratando, ela tem a autoridade secundária à das Escrituras. Então, a gente vai sempre ver e vamos ver por que isso nas Escrituras. Então, seguindo, é a Isla, né? Isla. Malaquias 1:11 e Natan
1 Timóteo 2,28. Então, enquanto eles leem, só a gente vendo essa primeira parte de novo. Então, agora, sobre o Evangelho, nem oração, nem qualquer outro ato de culto religioso, ele vai estar restrito a um determinado lugar, como a gente já falou. Nem se torna mais aceito porque está sendo oferecido esse culto a Deus em um determinado lugar no qual se dirige. Pode ler. Não, 1 Timóteo é 2,28. 2,8, então, eu anotei errado. 2,8. O 8 também? Entendeu? Ah, é 2,8, né? Tá, então eu tinha um 2 a mais. Desculpa. Então, o lugar agora não está mais. Aí o nosso exemplo é muito claro, não está mais restrito. Como a gente falou anteriormente, por quê? Porque Cristo, além do que Deus está presente em todo lugar, Deus é o Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, do nascer do sol ao poente, quer a terra seja plana ou redonda, né? Ele está presente. Então, independente de qualquer outra coisa, ele pode e deve ser adorado sempre que propício, em todo lugar. E os homens devem prestar como obrigação, posta por ele mesmo, esse louvor de adoração em seu nome. Porém, Deus, ele não deve ser adorado, porém Deus, ele deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente, como em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, nas assembleias públicas. Aí, continuando, Asilon, né? Não, antes disso aqui. Daniel, verdade. Daniel, João 4, 23 e 24. Isabel, Jó 1, 5. Agora sim, Asilon, Deuteronômios 6, 7. E Mirce, Mateus 6, 6. Já? Pode. Jó 1, 5. Essas palavras que hoje eu leio estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitado e ao levantar. Aí, só antes da Mirce ler, tanto Jó, como no último sermão lá de João Calvino, que o Siderley pregou, a gente não tem como. A gente sabe que ele viveu na antiga aliança, até pela leitura da Isabel a gente vê que ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, e aí depois o Asilon, em Deuteronômios, falou a respeito da importância
do culto familiar, do culto doméstico a Deus. A gente vai em favor dos nossos filhos como forma de gratidão a Deus e confiança na promessa de que aquele povo, isso inclui nossos filhos, por isso a gente batiza criança, de que aquele povo é povo de Deus, aquele povo é herdeiro da aliança. Então parte do reino. Então esse povo tem que crescer ouvindo a respeito desse Deus tremendo, esse Deus misericordioso e que nos revela como Ele deve ser adorado, que Ele deve ser adorado. E isso nossos filhos já, desde a mais tenra idade, tem que crescer sabendo, tem que ouvir. Por quê? Porque isso é um ato de fé nosso, que a gente confia na promessa de que eles são herdeiros da aliança, eles são parte do povo de Deus e devem ouvir. Por isso nossas crianças estão conosco no culto, por isso nossas crianças são batizadas. Por quê? Porque elas devem ouvir. Por onde quer que elas andem, elas devem ouvir e elas devem saber que elas são povo de Deus. Mirce, Mateus 6,6. Amém. Então, vencida essa parte agora a respeito de culto, o finalzinho que ficou faltando para a gente concluir da minha última aula, a gente entra agora na parte especificamente do dia do Senhor, o nosso sábado cristão, né? O dia de descanso previsto pelo próprio Deus também, assim como Ele revelado, mostra como Ele tem que ser cultuado e que nós devemos obediência, foi tudo que a gente acabou de ver agora. Ele também nos dá um dia, Ele separa um dia em que nós devemos descansar nele, em que nós devemos voltar os nossos pensamentos de maneira especial. Lógico, a gente viu agora todos os momentos em que nós devemos cultuar a Deus em secreto no nosso quarto, que a Mícia acabou de ler, com os nossos familiares, mas existe um dia separado em que toda a assembleia é convocada e que Deus separa desde a criação, do primeiro dia. No primeiro dia Ele já separa esse dia. Por que no primeiro dia, se foi só lá no último, né? Porque todos os dias Ele trabalhou. Então desde o primeiro dia Ele trabalhou para que aquele dia Ele fosse lembrado, que tudo fosse parado, para nos voltarmos e agradecermos de maneira especial, porque lógico, esse exercício é diário, mas de maneira especial a dele. Então, Êxodo 28, capítulo 20, verso 8, né, diz o seguinte: lembra-te do que é o quarto mandamento, né, diga-se de passagem, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Gênesis 2, 3, aí eu vou pedir que alguém leia, aí vai pular para cá. Tadei, lê Gênesis 2, lê o verso 2 e lê o verso 3 também. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, Ele mesmo, antes de tudo, né, Ele mesmo deu digamos assim, o exemplo. Ele mesmo descansou. Aí a gente para pensar assim, ó, Deus sendo Deus, a gente já viu na nossa aula passada e qualquer outra aula aqui da confissão, as grandiosidades de Deus em seus decretos, em sua soberania, em sua providência,
em todas as suas maravilhas, a grandiosidade de Deus. Então Deus, vocês imaginam Deus precisando parar para descansar? Vocês acham que Deus precisa parar para descansar? De maneira nenhuma, né? Deus nos deu o exemplo. Ele mesmo parou de toda a sua obra. Ele mesmo nos mostrou que um dia, dos 7 dias, nós precisamos de maneira especial parar todas as nossas atividades regulamentadas ou seculares, digamos assim, e voltarmos para aquele que é o nosso Criador e Criador de todas as coisas. Então, já na criação, ele dá esse exemplo, né? De uma maneira, aqui ainda, de uma maneira criacional, né? Mas vocês vão entender lá na frente, mas já apontando para o nosso descanso eterno, ou o nosso descanso naquele que havia de vir para nos salvar. O nosso descanso em nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos de novo antes disso, desculpa. Então, eu acabei já falando, mas esse descanso ainda criacional está apontando para o preparo e cuidado de Deus com o nosso culto, Ele mesmo dando o exemplo. Então vamos agora sim, vamos lá para a confissão, os 2 últimos capítulos, está acabando, sei que hoje é um dia especial, então vai dar para acabar cedo para ir para o almoço. Então tem mais 2 capítulos, a gente vai fazer a mesma dinâmica para estruturar a respeito do que a confissão mostra sobre esse dia, a guarda do sábado, que hoje, feira da nossa alma, o sábado cristão, representado por Cristo no domingo. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, então lei da natureza que é desde a criação, né? Assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que na Escritura é chamado de domingo, ou o dia do Senhor, que há de continuar até o final dos séculos, como o sábado cristão. Então, vamos embasar isso com as leituras. Então, a própria lei da natureza, desde a criação, ela separa, ou na verdade foi separado por Deus, esse dia, dentre os 7, para santificar. Isso é regra para toda a humanidade, para todos os homens. E percebam quão tamanha é essa ordenança, que mesmo na época que a gente vive, mesmo no período que a gente vive, lógico que fora de uma maneira distorcida, todos os homens, de maneira geral, crédulos, incrédulos, eles buscam esse dia de descanso, lógico, de uma forma distorcida, agora com motivos de lazer, às vezes até um motivo de descanso ocioso mesmo, embora não seja esse tipo de descanso aqui previsto, como eu falei anteriormente, é um preparo para esse dia que é o culto. Esse descanso é descansar em Deus, descansar em Cristo, nos preparando para o culto a Deus e apontando para o nosso descanso eterno na vinda, após a vinda do nosso Redentor e Salvador,
Cristo em sua segunda vinda, mas a humanidade, de maneira geral, como eu falei, mesmo aqueles incrédulos, eles buscam esse momento. Por quê? Porque foi estabelecido por Deus desde a criação. Então, de uma forma errada, com lazer, com descanso ocioso, quer lazer em parques, esporte, tudo, eles buscam parar todas as suas atividades, fugir da sua rotina diária, esvaziar a cabeça de todos os seus problemas semanais e dedicar-se àquele dia unicamente para o seu próprio prazer, para o seu descanso, para o seu lazer, para o seu esporte, por qualquer que seja. E isso a gente vê até hoje, e veremos até os últimos dias. Porém, nós sabemos que esse dia, ele é muito mais do que um dia em que sim, nós devemos parar todas as nossas atividades, sim, nós devemos descansar de todos aqueles nossos afazeres cotidianos, mas para nos voltar em corpo, alma, mente e pensamento inteiramente ao nosso Criador, Ele que separou, Ele mesmo que criou todas as coisas, inclusive esse dia, para que Ele fosse cultuado, para que Ele fosse louvado, para que Ele fosse adorado, sem nenhuma, ou com o mínimo, digamos assim, porque nós também somos imperfeitos, com o mínimo de intervenção de qualquer outra atividade ou pensamento nosso. Então esse dia foi separado por quê? Porque nada deve interferir ou nada deve ocupar mais a nossa mente esse dia do que a própria adoração ao nosso Deus. Na sequência então lê para a gente Êxodo 20, aí lê ele completo, lê do 8 ao 11. Aí depois o Igor também já abre Gênesis, que a gente já leu, mas aí lê 2, só o verso 3. Pode ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o falasteiro as tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Só antes do Igor ler, então, a leitura mais abrangente, a gente percebe que, como todo o quarto mandamento determina, a guarda do sábado cristão, a guarda do dia do Senhor, o nosso descanso semanal no domingo em Cristo para o seu culto, louvor e adoração, ele envolve também um aspecto em que nós temos uma jornada inteira de trabalho, em que nós devemos nos preparar e almejar e ansiar por aquele dia, com as nossas atividades cotidianas, os nossos trabalhos diários, as nossas orações, em particular o nosso culto doméstico, como fazendo parte dessa rotina e desse cotidiano, até o tão almejado e esperado dia do Senhor, em que nós vamos parar agora e nos dedicar. E outro ponto importante colocado ali é que nós devemos contribuir para que também os outros irmãos principalmente, mas também as outras pessoas, elas possam desfrutar desse dia. Então nós devemos nos preparar, e isso envolve 6 dias de trabalho para isso. Envolve 6 dias de trabalho. Então a guarda do dia do Senhor começa no segundo dia. Hoje, né? Hoje no segundo dia. Começa na segunda-feira. Então
nós devemos nos preparar e contribuir para que todos possam desfrutar desse dia. Por isso que o estrangeiro, o forasteiro da minha porta para dentro, o meu servo, ele não fará atividade alguma nesse dia. O povo, se a gente parar para lembrar o quão a importância, e lógico, por quem estabeleceu, o próprio Deus, com a importância disso, que quando o povo no deserto recebia o maná, no sexto dia, que era dado pelo próprio Deus como seu alimento e sustento diário, no sexto dia eles recebiam porção dobrada. No sexto dia Deus mandava porção dobrada do maná, e eles guardavam aquele maná e consumiam no sétimo dia, o que eles colhiam a mais, o que eles colhiam dobrado no sexto. Por quê? Porque eles não deveriam fazer outra coisa que retirasse deles a maior concentração ou maior devoção, que era todos os seus rituais, e ali ainda no modelo da antiga aliança, lógico, do dia do Senhor. O interessante ainda nesse ponto é que, se a gente, fazendo a leitura do livro de Êxodo, também depois em Levítico, a gente percebe que o que era guardado, por exemplo, do maná, qualquer sobra que tivesse de um dia para o outro, eles tinham que jogar fora. Por quê? Porque aquilo estragava, ele secava, ele não servia para o consumo quando guardado de um dia para o outro, quando deixado para um outro dia. Então eles não tinham como armazená-lo. Eles diariamente tinham que exercitar aquilo. Diariamente eles tinham que trabalhar os 6 dias. Mas o maná do sexto dia, isso não acontecia. Interessante, lógico. Deus, providente de todas as coisas, estava ensinando todo aquele povo, toda aquela geração, e lógico, consequentemente, como nós temos a palavra e as escrituras pronta agora, a nós mesmos. Então, a guarda do dia do Senhor, nós teremos todos os outros 6 dias da semana para nos preparar para aquilo e contribuir para que aqui, hoje reunidos, todos nós possamos desfrutar disso. Lógico, não estou dizendo aqui que nós não podemos e não devemos exercer e fazer qualquer atividade envolvida ainda nesse dia. Obras, inclusive, de misericórdia são cabíveis e mandadas principalmente nesse dia. Como vocês sabem, eu sou médico. Existem atividades que eu preciso exercer nesse dia. Lógico, isso é tudo consequência ainda de nós estarmos nesse mundo sob o pecado, já salvos dele, como foi colocado mais cedo para o pastor. Mas nós ainda temos, então nós nem conseguiremos e nem faremos com que esse dia todas as nossas atenções estejam realmente como deveriam estar para Cristo. Mas nós devemos labutar 6 dias trabalhados para isso, para buscarmos esse descanso tão almejado e esperado, que aponta para o último dia, mas que pela primazia de Cristo, ele hoje é guardado como nosso primeiro dia. O domingo, o sábado cristão. Igor, você ainda não leu, né? 2, 3. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, e dele descansou de toda a obra que o Criador fez. E a última parte, desde o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, que a gente acabou de falar. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que nas Escrituras é chamado de domingo, ou o dia do Senhor.
sábado cristão, que há de continuar até o fim do mundo, como a feira da nossa alma, o sábado cristão, o dia do Senhor. Atos, Paulínia, Atos 27, 20, capítulo 20, verso 7, e Dona Nelita, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Então, Dona Nelita, Evangelho de Mateus 5, 17 e 18, Paulinha, Atos, capítulo 20, verso 7. Pode ler. Capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com 5 participantes, Paulo, de seguir a viagem, de enviar, levantava e prolongou o discurso até meia-noite. Então, a partir da ressurreição, a reunião, o chamamento solene no domingo, no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, inclusive com o partir do pão. Lembra que a gente viu anteriormente? Com a ministração e recepção dos sacramentos da forma como tem sido feito desde então, e o será até o último dia. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o rico ou o antigo jamais passará da lei. Até que Então Cristo não veio revogar a lei, veio para cumprir. Então não teve uma mudança na lei, teve o cumprimento da lei, a promessa daquele que nos livraria e nos salvaria. E por isso que por ele, agora, o dia do Senhor é o nosso sábado cristão, o primeiro dia em que nós devemos dedicar a isso. Então não teve nenhuma mudança, mas sim cumprimento. Cumprimento, e agora, na nova aliança, como parte da obra salvífica de Cristo, a guarda do dia do Senhor passa para todas as nossas gerações, até o último dia, como o sábado cristão, o dia do Senhor, o domingo, a nossa feira da alma. Então, encerrando, eu vou pedir, aqui eu voltei, eu vou pedir que o Ciderley, se a hora, encerrando, a próxima aula, Ciderley, acho que é minha também, né? Depois eu vou ver com o Ciderley, é sobre o magistrado civil, capítulo 23. É porque ele vai dar de casamento, mas tudo bem, a gente conversa depois. Você ora, encerra e a gente, vocês vão ficar sabendo qual que vai ser a aula.